Eu quero comentar duas lives das quais eu participei ontem. A primeira delas foi uma live chamada A Arte de Pensar em Público, que foi a convite dos professores Daniel Pérez e Renata Nagamini, dois professores da UFBA. Na verdade, era aberto para todos, mas foi visando falar com os alunos da Universidade Federal da Bahia, principalmente, mas quem puder assistir está disponível. Vou deixar para vocês aqui o link aqui embaixo, confiram, porque foi bem interessante. Como disse, o título era Arte de Pensar em Público. E o esforço que nós fizemos ali, na verdade, foi de entender a arte de pensar com o público, que eu acho que é, na verdade, o grande diferencial hoje em dia, daquilo que a gente faz, pelo menos aqui no YouTube, ou do que eu faço, porque nem todos fazem isso, é de nós conjuntamente pensarmos o mundo. É que vocês contribuam para que a gente juntos aqui entenda o que está acontecendo. Então foi bem legal. Teve um ponto específico ali no qual tanto o Daniel quanto a Renata expuseram a enorme dificuldade que eles têm para fazer essa transição entre a sala de aula, entre o espaço universitário, entre o ambiente acadêmico, a produção acadêmica e essa comunicação que se dá nas redes sociais, que se dá no YouTube também particularmente. Porque o que a gente vê agora, por causa da pandemia principalmente, né, da quarentena, é que você tem visto muita gente que jamais usou as redes sociais para nada, ou só usava como passatempo, essas pessoas sendo forçadas ou se sentindo obrigadas a fazer esse caminho de fato da academia, do seu espaço musical de trabalho, do seu espaço artístico, do seu espaço político para a internet. Isso também tem a ver com a live que eu fiz ontem no Ilha de Barbados, com o PC Siqueira, com o Rafinha Bastos, entrevistando, conversando com o Ciro Gomes. Porque é outro movimento que você também observa, de políticos tradicionais, alguns deles que estão há décadas na carreira política e que talvez tenham subestimado a importância das redes sociais. Porque se a gente pensar, por exemplo, no Bolsonaro, foi alguém que foi eleito basicamente pelo movimento nas redes. Era alguém que tinha pouca verba eleitoral e que conseguiu movimentar, bem, através de robôs também, através de fake news, através de grupos no WhatsApp, mas conseguiu movimentar as pessoas nas redes sociais. Foi um fenômeno, assim como o Trump também, foi um fenômeno virtual, que rompe a barreira, que rompe essa tradição eleitoral e chega à presidência. Basta a gente pensar, por exemplo, numa análise feita pelo Carlos Andreasa, na época eu estava na Jovem Pan, que ele dizia, muitos de nós também pensávamos isso, que ele dizia que quando começasse a entrar em funcionamento a máquina eleitoral, que isso moeria o Bolsonaro, porque os partidos tradicionais teriam uma capilaridade muito mais elaborada do que o Bolsonaro e chegariam na base eleitoral e conseguiriam destruir o Bolsonaro. E não foi o que aconteceu. Então, o que você percebe aqui, retorno à primeira live, o que a gente percebe é esse esforço enorme agora de muitos artistas, de muitos intelectuais, de fazer essa transição para o mundo virtual, que é o caminho, na verdade. Eu vejo assim, não é apenas o futuro, mas já é o presente, e muita gente tem tido dificuldade de compreender a linguagem do YouTube. O que a gente faz aqui, como a gente chega ao espectador, como você aí do outro lado vê um vídeo, ou vê uma recomendação de vídeo, clica naquilo ali e fica. E isso é um aprendizado, isso é uma curva de aprendizado. E muitos de nós aqui tivemos que levar muito tempo para aprender isso. Para mim não foi também intuitivo, não foi do dia para a noite. Eu, escritor de literatura, escritor de não ficção, meu trabalho era no papel, era trabalho no computador, era sentar aqui, digitar meus textos, meus livros, escrever meus livros, publicar. Então, quando eu faço a passagem desse espaço, que para mim era um espaço de domínio, né, que eu fazia sem grandes problemas, e vir para cá, foi um enorme de aprendizado. Foi ter de reconhecer as minhas limitações, aquilo que eu não sei fazer tão bem assim, aquilo que eu não conseguiria fazer de maneira nenhuma. Por exemplo, eu não sou comediante, não sou humorista, não consigo fazer graça na frente da câmera, então acaba sendo um tom sério, mas muita gente preferiria que fosse mais leve, não vai ser leve porque não sou eu, e reconhecer como funciona esse espaço. Então, na primeira live que eu fiz ontem, foi justamente isso. Como foi essa curva de aprendizado? Como foi essa passagem? O que eu tive que descobrir para poder me comunicar com vocês? Certamente eu tinha a noção de que eu jamais chegaria a tanta gente assim, jamais chegaria a 400 e... sei lá quantos inscritos que a gente está agora, deixa eu dar uma olhada aqui. A quase 460 mil inscritos. Jamais imaginei que chegaria tanta gente assim, vídeos que batem às vezes 2 milhões de views, alguns vídeos antigos aqui que já chegaram a esse tipo de público, ou seja, é um tipo de alcance, é um tipo de acesso a vocês, aí, aos seus lares, ao seu pensamento também, porque a gente está junto aqui trabalhando o pensamento,
que eu jamais imaginei que seria possível que alguém formado em filosofia, que alguém que trabalhasse com temas filosóficos, ou que trabalhasse com política, ou trabalhasse com certas questões, conseguisse. E certamente havia também, na parte acadêmica ou na parte política, um certo preconceito em relação às redes sociais, né? Em relação ao YouTube. Por que eu vou fazer esse caminho, sendo que eu tenho acesso aqui a esses espaços de privilégio? Eu tenho acesso aqui à universidade, eu tenho acesso ao palanque eleitoral, eu posso me comunicar com a minha base eleitoral. Por que eu vou fazer essa transição para as redes sociais? Por que eu vou partir para um espaço simplificador de ideias, ou boçal, ou no qual você tem mero entretenimento? E foi justamente nesse vácuo, nessa lacuna, que a gente viu a ascensão da extrema-direita, não apenas no Brasil, mas em outros países também. Porque a extrema-direita não tem acesso a esses espaços de privilégio. Você raramente teria o Olavo de Carvalho sendo respeitado pela academia, por exemplo. Por quê? Porque a academia é dominada por esquerdistas, por marxistas? Não. Porque as ideias do Olavo de Carvalho não possuem rigor acadêmico. São toscas, são rudimentares, são primárias. Ele não teria esse tipo de reconhecimento acadêmico porque ele não cumpre os critérios, requisitos mínimos de aceitação da academia. Então ele não faria esse caminho para aceitação acadêmica. Primeiro porque ele despreza a própria formação acadêmica. Alguém que o tempo todo critica a academia, critica os professores universitários, critica a formação acadêmica, alguém que nem acabou o primário, ou seja, alguém que esnoba esse espaço. E ele vai e encontra na internet, nas redes sociais, esse espaço de privilégio para ele. E outros direitistas também fizeram isso. E justamente porque eles são toscos. Eles não conseguem ocupar esse espaço na imprensa, com exceção de alguns veículos de comunicação, mas geralmente eles não conseguem ocupar esse espaço na imprensa, eles não conseguem ocupar o espaço na academia, não conseguem ocupar o espaço no ambiente artístico também, cultural. E mais uma vez repito aqui, não é porque esses espaços são esquerdistas ou são marxistas, é porque eles não têm a qualidade mínima necessária para poder se destacar nesses ambientes. Então eles vão lá e ocupam o espaço nas redes sociais. E fizeram isso muito antes do que nós. Na verdade, essas pessoas vieram para cá, dominaram esse espaço, aprenderam a linguagem da internet, aprenderam a linguagem do YouTube, aprenderam como funcionava o algoritmo do YouTube também, dominaram esse espaço e cresceram tremendamente a um ponto de influenciar posteriormente eleições. E agora, tardiamente, talvez de 1 ano e meio para cá, 2 anos para cá, a esquerda, os acadêmicos, os intelectuais, os professores, os artistas, os políticos começaram a tentar romper essa barreira agora da internet, da rede social e fazer esse percurso, tentar conquistar esse espaço que foi completamente dominado pela extrema-direita. Tem muito chão pela frente e muitos ainda nem sequer reconheceram essa importância. A gente percebe que alguns já se deram conta disso. Por exemplo, só no Ilha de Barbados, nas últimas semanas, a gente conversou lá com a Manuela Dávila, com o Haddad, agora com o Ciro. Amanhã eu vou conversar aqui com a Fernanda Melchiona no canal também, ela vai vir aqui para uma live do PSOL. Já conversamos com a Sâmia Bonfim aqui também. Ou seja, você tem realmente alguns políticos que já estão se inserindo nesse espaço. E será crucial para a próxima eleição. Se você acha que a próxima eleição será decidida no palanque, digo que não será. Ela será decidida nas redes sociais, na internet, compreendendo os algoritmos e usando ao seu favor. É claro que nesse processo também tem desonestidade, né? Gente que vai utilizar isso de maneira maliciosa, mal intencionada, como fez o Bolsonaro com as fake news e com os robôs do Twitter. Como ainda faz, né? Em menor medida, mas ainda faz bastante. Eu só preciso fazer uma observação aqui também. Eu mencionei num vídeo recente, que foi na quarta-feira, se não me engano, que eu falei aqui sobre a escrita, né? Eu disse aqui como foi meu percurso da escrita para o YouTube, me tornar um escritor para um influenciador digital, que me perguntavam se o mais difícil era escrever um livro ou publicar um livro. Eu disse naquele vídeo ali que o mais difícil é encontrar público. E essa é uma coisa que muita gente não compreende, que não entende. E eu até vi um vídeo, algumas semanas atrás, do Ferrez falando sobre isso, né? O Ferrez, que também é um escritor, mas que tem uma marca de roupas, de bonés. Ele estava falando no vídeo dele lá, e eu concordo completamente com ele, que o pessoal do rap, o pessoal do hip hop, o artista da periferia, eles têm que compreender que a carreira deles não é vender CD, que a carreira do escritor não é vender livro mais, pelo menos, né? Já pode ter sido uma época, mas não é vender mais CD, não é vender disco, não é vender música, não é vender livro, é vender a si próprio. O que a gente está fazendo aqui é uma distribuição da nossa imagem. Quando vocês vão ler os meus livros agora, quando eu venho aqui e distribuo meus livros, ou vocês vão lá e compram meus livros, vocês estão procurando, muitas vezes, o Henry. Vocês não estão procurando o que eu escrevo, vocês querem procurar a mim lá. E esse é o maior obstáculo para muita gente no cenário artístico, que elas não entendem isso. Elas não entendem que as pessoas não vão ouvir a sua música, elas vão ouvir você, elas querem te procurar lá.
E é justamente por isso que é tão difícil convencer alguém a ler um livro seu quando você é um autor que ninguém te conhece. Porque ela não quer te conhecer. Ela não quer conhecer sua obra porque ela não te conhece, ela não sabe quem é você, ela não sabe o que você representa, ela não sabe o que você pensa. E esse também foi um esforço que eu fiz quando eu vim para o YouTube, que era de tentar encontrar um novo público leitor, encontrar alguém que fosse lá procurar as minhas obras. E só lembrando que até hoje é o último dia, vocês podem baixar gratuitamente o meu livro de terror, que é Fantasmas, Vampiros, Demônios, Histórias de Outros Monstros, livro de contos de terror que está disponível de graça na Amazon. Vocês podem baixar tanto para o Kindle, quanto para o celular, baixando um app do celular, quanto para o computador e ler nesses dispositivos. E se você mora fora do Brasil, o link que eu ponho aqui só funciona no Brasil. Se você mora fora do Brasil, você tem que ir lá entrar no Amazon e procurar lá meu nome, Henry Bugalho, e aí vão aparecer meus livros, e você procura o livro lá que é o de contos de terror. Porque o link, como eu disse, só funciona para o país. Mas insisto, foi justamente esse esforço de deixar de ser um autor que falava com um público específico, que já me conhecia, que era um público bastante nichado, bastante específico, para um público muito mais amplo. Eu penso, né, eu suponho nessa altura, que consegui um bom espaço para esse tipo de leitor novo que quer chegar à minha obra através de mim aqui no YouTube. A pessoa me assiste aqui, olha que legal que ele fala, eu vou lá ver se aquilo que ele escreve também é legal. E aí você pode constatar que é legal ou se frustrar, mas tanto faz, na verdade, né? Aí você fez o esforço e aí você decide se quer ler outros livros ou não depois. Mas é justamente por reconhecer que esse é um espaço também de debate de ideias, reconhecer um espaço de troca de experiências, que a gente possa vir aqui, quem é da academia, quem é artista, quem é escritor, quem é músico, quem é político, possa vir aqui e vender a si próprio, de certo modo. Não vamos falar vender entre aspas aqui, que senão vai dar a impressão que é capitalista o negócio. Mas de se promover, né? De vender suas ideias, de propagar suas ideias, de propagar aquilo que você enxerga para o mundo. Só uma última observação para encerrar esse vídeo aqui, que tem a ver com algo que tem me incomodado bastante. E já tem tempo, na verdade. Eu certamente falei sobre isso anteriormente, mas que me incomoda muito, né? Quando eu converso com essas pessoas, né? Quando eu converso, por exemplo, com o Haddad, ou com o Ciro, ou com a Manuela, ou com deputados do PSOL, ou com outros políticos, ou quando eu escrevo para Carta Capital, por exemplo, né? Vê pessoas que querem te dar um rótulo, elas querem te fixar um rótulo. Ah não, o Henry é petista, o Henry é cirista, o Henry é comunista, o Henry é não sei o que lá, o Henry escreve para Carta Capital, então ele é petista, sendo que é uma bobagem completa. Não sei de onde as pessoas tiram essa estupidez completa. Porque você conversar com políticos de diferentes posições não quer dizer que você esteja aderindo à proposta dele, ou que você esteja promovendo aquele político necessariamente, ou que você seja partidário. Já falei aqui que, para mim, pessoalmente, é um erro você se apresentar como partidário nesse sentido de partido político mesmo. Porque uma coisa que eu prezo bastante é a independência, é que você possa olhar, mesmo o político com o qual você concorda, mesmo o político cujas ideias você acha que são interessantes, você ter a liberdade de poder criticar esse político depois. E basta ver agora o problemão que muitos influenciadores bolsonaristas estão passando, porque eles foram lá, encamparam a luta do Bolsonaro, encamparam a visão de mundo do Bolsonaro, puseram a mão no fogo pelo Bolsonaro e agora estão tendo que rebolar para se desvincular dele. Estão tendo que rebolar para poder criticar qualquer coisinha que seja do Bolsonaro. Estão perdendo centenas de milhares de inscritos porque estão criticando o mito. Isso é um erro, é um erro. Você que é influenciador ali, escute o que tem para falar. É um erro você encampar campanha eleitoral de político. Você pode expressar sua opinião aqui, você pode defender até as ideias de um político, dizer que concorda com ele ou não, ou discorda, mas é importante que você tenha autonomia, que você possa vir aqui e apontar erros, apontar qualidades, apontar aquilo que você diverge, porque você está de fato pondo o seu nome em jogo. Por exemplo, na Carta Capital, eu escrevo para a Carta Capital, em nenhum momento, nesse 1 ano e pouco que eu escrevo para eles e faço vídeo para eles, eles me disseram o que eu devo fazer, o que eu devo dizer, como eu devo dizer, jamais alteraram uma linha dos meus textos. Aquilo ali é a minha opinião. Eles me chamaram para que eu expresse a minha opinião sobre os assuntos. Não para que eu defenda a visão do editor ou do dono da revista ou de quem quer que seja. É para que eu defenda as minhas ideias. Então quem tem essa visão bitolada, estúpida na verdade, de que você conversar com o Haddad ou com o Ciro ou com a Manuela, com qualquer outro candidato ou político ou representante público, te torna partidário, é justamente isso, é estúpido. É simplesmente estúpido. São pessoas ou desonestas ou completamente estúpidas. Principalmente quando você fala de política, que você é obrigado a ter que analisar as diferentes posturas dessas pessoas. Eu sei que se confunde a cabeça de muita gente, porque parece que você é obrigado a tomar certas posições partidárias, mas se for para pensar na realidade mesmo, no mundo real,
fora das bolhas da internet, fora da polarização política da internet, o brasileiro mesmo, tirando, como eu disse, alguns nichos, algumas bolhas, o brasileiro mesmo não tem uma coerência ideológica de fato. Sua avó, por exemplo, provavelmente não é nem petista, nem psolista, nem bolsonarista, nem nada. É uma pessoa normal, que vive a vida dela, que trabalhou a vida inteira, se aposentou e não tem uma coerência ideológica. Eu acho que quando você passa a entender que as pessoas elas têm interesses e preocupações muito mais imediatas do que ficar defendendo político por aí, que a vida real é muito mais simples para muita gente, que as pessoas não ficam se definindo na vida real se eu sou comunista, se eu sou extrema-direita, se eu sou petista, se eu sou cirista, se eu sou liberal. As pessoas não param para pensar essas coisas, elas estão vivendo suas vidas. Elas são atravessadas por uma série de influências políticas, ideológicas, conceituais, que elas nem sequer percebem as contradições disso muitas vezes. Às vezes defendem uma postura que, por um lado, é conservadora e depois defendem uma postura que seria culturalmente liberal, culturalmente de esquerda. As pessoas não têm essa coerência que a gente acha que deveriam ter. Nem mesmo aqueles que pensam que têm essa coerência. Nem mesmo pessoas que são altamente politizadas e altamente partidarizadas, nem sempre têm também tanta coerência assim naquilo que elas pensam, naquilo que elas fazem. Sei que é muito cômodo querer compartimentalizar as pessoas e pôr nas caixinhas, né? Isso aqui na caixinha tal, do comunista, isso aqui na caixinha do anticomunista, isso aqui na caixinha do liberal, isso aqui na caixinha tal. E a gente faz isso muitas vezes também, mas via de regra isso é extremamente simplificador, é simplório na verdade, porque não representa as nuances do mundo real. E talvez isso aqui, retornando ao começo, né, ao tópico inicial, dessa transição da academia para a internet, para as redes sociais, para o YouTube, talvez se torne mais necessário ainda quando você vê esse pensamento que é nuançado, esse pensamento que é mais complexo, esse pensamento que é mais sofisticado, faça esse caminho para a internet, para que a gente deixe de se mover apenas por simplificações grosseiras do mundo. Que você o tempo todo tente pôr as coisas nas caixas, e o mundo não se encaixa nesses espaços. Ele é muito mais fluido e muito mais difícil de compreender. Então, vou deixar claro aqui, não sou petista, não sou cirista, não sou comunista, não sou psolista, não sou nada dessas coisas que as pessoas querem me atribuir. Eu sou alguém que estou fazendo um esforço aqui de compreensão do mundo junto com vocês. E isso aqui é muito mais fluido, isso aqui é muito mais disperso, isso aqui é muito mais confuso, na verdade, porque a gente está tentando encontrar o espaço de compreensão. Então eu recomendo que vocês assistam a live que eu fiz ontem com o Daniel Pérez e com a Renata Nagamini, sobre a arte de pensar em público. Foi bem legal a live, foi bem legal mesmo. Tivemos um caminho bem interessante ali percorrido ao longo da live. Que assistam também a live que nós fizemos ontem no Ilha de Barbados, eu, PC Siqueira, Rafinha Bastos, junto com o Ciro Gomes. Foi bastante interessante. Tiveram alguns problemas durante a live lá, o YouTube deu um pau, caiu, mas foi bem legal a live, confiram. E eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, sobre os sistemas propostos aqui hoje, sobre esse espaço conquistado pela direita brasileira, pela extrema-direita, que eles conquistaram esse espaço nas redes sociais, e agora um esforço enorme de acadêmicos, de professores, de intelectuais, de artistas, de políticos tradicionais, para fazer esse caminho e tentar agora disputar esse espaço de diálogo, de debate. Como você enxerga isso? Deixa aqui embaixo nos comentários, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!